Galera do sexto ano, sejam todos bem-vindos. Professor Henderson com mais um vídeo aqui para vocês. Dessa vez a gente vai trabalhar com a nossa correção da avaliação trimestral, a nossa avaliação periódica do segundo trimestre. Aqui nós temos o formulário Google convertido para um PDF, onde todas as informações aqui constavam lá no formulário de vocês. Então a gente tem o conteúdo cobrado, todas as 7 partes da matéria aqui. Nós temos a data da postagem, data limite, valor de cada questão e as instruções que vocês deveriam ter seguido na hora de resolver essa prova, sempre com bastante calma, lembrando que isso é muito importante quando realizamos qualquer atividade avaliativa. Sem perder mais tempo, então vamos lá para as nossas questões. A primeira questão era uma questãozinha bem simples, onde falava assim: Joãozinho resolveu várias operações utilizando uma calculadora e encontrou os resultados mostrados na tabela abaixo. Então a nossa tabela era essa daqui. E aí, baseado nessa tabela, ele vai perguntar o seguinte: as teclas com operações que ele apertou entre esses números para chegar aos resultados foram... Bom, o que a gente tem que analisar de cara é o seguinte: a primeira operação, ele utilizou os números 838 e 162, e eu vejo que esse resultado aumentou. Como eu estou trabalhando com números naturais, se o resultado aumentou, eu tenho que pensar, só pode ter sido adição ou multiplicação. E como ele não aumentou tanto, você nem precisa fazer o cálculo. Você já sabe que se você multiplicasse 838 por 162, daria um resultado enorme. Então ele aumentou pouquinho. Então você já sabe, sem fazer conta nenhuma, que aqui foi utilizada a operação de adição. Não precisa ter medo. Henderson, mas eu quero fazer a conta para conferir. Você até pode fazer a conta para conferir, mas não tem necessidade. E aqui, ó, novamente, o que eu percebo? 160 vezes 160 e o 15 deu 2.400. O resultado aumentou novamente. Como aumentou muito dessa vez, você já pensa, o resultado aqui provavelmente foi uma multiplicação. Bom, 3.600 e o 2, e eu vejo que o resultado é 1.800. Houve uma redução. E essa redução, se a gente olhar bem, esse número é a metade desse. Então quer dizer que o 3.600 tem que ter sido dividido por 2. E aqui, nesse último caso, eu tinha o 1.864 e o 17, e o resultado deu 1.847. Houve uma redução bem pequena. E como esse número é pequeno, nós sabemos que o que ocorreu aqui então foi uma subtração. Logo, a nossa sequência é adição, multiplicação, lembrando que por ser uma calculadora pode ser que a tecla de multiplicação seja o x, a divisão e a subtração. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: não precisaria fazer a conta. Mas se você quisesse fazer a conta para confirmar esses resultados, sem problemas. Bom, vamos levar isso daqui para as nossas opções e vamos ver em qual delas se encaixa. Então, ó, adição, multiplicação, divisão e subtração. A primeira opção já não é, porque eu tinha adição e subtração. Adição e divisão. Subtração e adição. Não, já está fora. Agora olha essa opção 4, ó. Adição, beleza, eu tenho realmente uma adição aqui. Multiplicação aqui. Divisão aqui. Subtração aqui. Então, realmente, a opção correta que eu deveria pegar e marcar era essa opção de número 4. Tudo bem até aqui? Acho que bem tranquilinha essa questão, né? Não era necessário fazer os cálculos, pois nós já tínhamos o resultado. Mas se você quisesse fazer os cálculos, nenhum problema quanto a isso. Bom, e a nossa questão 2? É dito o seguinte: para promover a venda de uma televisão, o cartaz anuncia as condições indicadas na figura abaixo. Essa condição. Nós temos o preço da televisão à vista. À vista, a televisão custa 580, mas se a pessoa quiser comprar parcelado, ela tem a opção de pagar 4 parcelas de 152. E a pergunta da minha questão é: quanto pagará a mais
quem optar pela compra a prazo. Bom, a compra a prazo, eu tenho 4 parcelas de 152. Então, eu preciso multiplicar 152 por 4. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 5 são 20. 4 vezes 1 mais 2 dá 6. Então, quer dizer que essas 4 parcelas aqui ficam no total de R$ 608. Só que a pergunta é, quanto pagará a mais? Essa ideia de pagará a mais é calcular uma diferença. E a diferença a gente sabe que é o nome do resultado da subtração. Então, o que eu preciso fazer agora é ver o quanto esse resultado é maior do que esse. Basta fazer 608 menos 580. Subtraindo aqui nas unidades, 8 menos 0, 8. 0 dezenas não é possível. Então, vamos retirar uma centena e transformá-la em 10 dezenas. 10 menos 8, 2. 5 menos 5, 0. 0 à esquerda em números naturais não fazem a mínima diferença. Portanto, quem comprar a prazo vai pagar R$ 28 a mais. Logo, era só marcar essa opção que dizia R$ 28. Tudo bem até aqui? Então, das nossas 10 questões, 2 já estão concluídas. Nossa questão de número 3. Leia a situação problema apresentada a seguir e assinale a alternativa correta. A dona Eliana quer dividir certa quantia de dinheiro entre seus 6 netinhos. Então eu já sei que vai dividir. Dividir igualmente, eu já sei que eu vou ter que fazer divisão nessa questão. Ela tem 8 cédulas. 2 cédulas de 100. Então, 2 cédulas de 100, eu já sei que vai dar R$ 200. 5 de 10, eu já sei que dá mais R$ 50. Eu também sei que tem uma de R$ 5. Uma nota de R$ 5 são exatamente R$ 5. E além disso, ela tem 3 moedas de R$ 1, ou seja, mais R$ 3. Então, se eu for pensar quanto que ela vai ter de dinheiro para dividir para os netinhos, 200 mais 50 são 250. Mais 5, 255. Mais 3 são R$ 258. Então, ela tem R$ 258 para dividir entre seus 6 netinhos. Ou seja, basta eu fazer 258 dividido por 6. 25 por 6 são 4. 4 vezes 6, 24. Para 25, sobra 1. Descemos o 8. 18 por 6 dá 3. 3 vezes 6 é exatamente 18. Nós temos resto 0, ou seja, nossa divisão é exata. Cada um dos 6 netinhos vai receber R$ 43. Logo, a opção que deveríamos marcar está aqui, R$ 43. Tudo bem até aqui? 3 questões concluídas, vamos para a próxima. Leia o que Carla disse. Em seguida, responda. A Carla disse, eu tenho 5 anos. Minha irmã é 7 anos mais velha do que eu. Opa, então a primeira coisa que eu tenho que pensar. A irmã dela tem 7 anos a mais. Logo, a irmã dela tem 5 mais 7, que é igual a 12 anos. Beleza. A irmã dela tem 12 anos. A idade do meu avô é o produto de nossas idades. Então, para calcular a idade do avô, eu tenho que pensar no produto. Produto, eu preciso me lembrar que é o nome do resultado da multiplicação. Então, eu preciso pegar a idade das duas, pegar a idade da irmã dela, que é 12, e multiplicar pela idade dela, que é 5. 5 vezes 12, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1 mais 1, 6. Quer dizer que o avô delas possui 60 anos de idade. Eu vi muita gente errando a questão porque fez 5 vezes 7. Gente, é o produto das idades delas. Em nenhum momento disse que a irmã dela tinha 7 anos.
Disse que a irmã era 7 anos mais velha. Então a irmã dela tinha 12 anos e o avô tinha 60. E mais uma coisa, existiam 2 perguntas nessa questão. Teve aluno que esqueceu de responder a segunda pergunta. Teve aluno que respondeu só que fiquem atentos. A questão tinha 2 perguntas, ok? E essa questão era só fazer isso, Henderson? Só. Bastava fazer isso, a sua questão estava concluída. Bom, agora a próxima. Ronaldo deveria efetuar a divisão de 125 por 4. Veja na imagem como ele procedeu. Eu tenho o dividendo, que é 125. O meu divisor, que é 4. Da forma como ele fez, ele achou o quociente 30. E o resto 5. Galera, resto 5. Divisor é 4. Nós sabemos que a divisão é de 2 tipos. Ela é uma divisão exata quando o resto é igual a 0. Então, se o resto for 0, ela é exata. Mas, o que nós sabemos? Às vezes ela é do tipo não exata. Então, o nosso resto é diferente de 0. O resto é diferente de 0 e menor que o divisor. E menor que o divisor. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu tenho a divisão não exata. Não exata. Olha o erro aqui então, ó. Primeira condição aqui, ó. O que eu tenho que pensar? De cara, onde que estava errada a minha conta? Por essas 2 condições que eu tenho para analisar aqui, eu sei do seguinte. O resto aqui está diferente de 0. Ele tem que ser menor que o divisor. E até onde eu saiba, 5 não é menor que 4. Conclusão. Raul efetuou o cálculo corretamente? Não. Não efetuou o cálculo corretamente. Essa divisão é classificada como divisão exata? Não. O resto não é 0. Os nomes dos termos da divisão estão associados incorretamente? Não. Aqui realmente é o dividendo, aqui é o divisor, aqui é o quociente e aqui é o resto. Agora, a divisão está incorreta, pois o resto nunca pode ser maior que o divisor. A divisão está incorreta. A divisão está incorreta. O resto nunca pode ser maior do que o divisor. Então, não posso marcar essa porque o cálculo não está correto. Não posso marcar essa porque a divisão não é exata. Não posso marcar essa porque o nome dos termos está associado certinho. O erro está aqui. A divisão está incorreta, pois o resto nunca pode ser maior que o divisor. Então, como era para marcar a alternativa correta, só está certo o que está dito aqui na última opção. Tudo bem? Então, questão 5 concluída. Agora, questão 6. Existe uma relação muito importante entre a multiplicação e a divisão. Essa relação será realmente muito importante. Ó, estou frisando aqui, porque existe uma relação mesmo, que vocês nunca podem se esquecer. Multiplicação e divisão são operações inversas. Então, olha só. Rafael foi desafiado por Ana a encontrar os valores representados pelos quadradinhos nos desafios 1 e 2 e pelos borrões dos desafios 3 e 4. Rafael acertou todos os desafios. Então, responda, qual foi a resposta de Rafael em cada um dos 4 desafios? Então, olha o que esse quadradinho está dizendo. Se você me multiplicar por 7, obtenho 84. Bom, se eu quero descobrir qual que é esse termo da multiplicação, basta utilizar a operação inversa. Se eu pegar o resultado, que é o meu 84, e dividir por 7, eu acho o termo que estava aqui no lugar do quadradinho. 8 por 7 dá 1 e sobra 1, desce o 4. 14 por 7 dá 2 e resta 0. Ou seja, o desafio 1, o resultado é 12. E o desafio 2? Alguém foi dividido por 15 e dá 6. Bom,
esse número aqui, se for dividido por 15 dá 6, ele tem que ser maior do que o 15 do que o 6. Então, o que eu tenho que pensar? Um termo desconhecido numa divisão, basta usar a multiplicação. É só fazer 15 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 1, 6 com 3 são 9. Logo, o nosso desafio 2 dava 90. Então, aqui eu sei que é o 12 e aqui eu sei que é o 90. E o desafio 3? Bom, eu tenho que pensar. O 29 foi dividido por alguém, deu o resto 1 e a divisão deu 7. E aí, né, tanto para o desafio 3 quanto para o 4, é importante lembrar da relação fundamental da divisão. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente, divisor vezes o quociente mais o resto. Essa relação que nós tanto falamos durante a nossa aula, ela é importantíssima nessa questão aqui, ó. Então, ó, o dividendo, olha o nosso desafio 3 aqui, ó. O dividendo é o 29. 29 é igual ao borrão, que é o meu divisor, vezes o quociente, que é o 7, mais 1. E é só você pensar, né? O que vai acontecer aqui? Olha só. Nesse caso aqui, 3, chuta valores, 3 vezes 7, 21, mais 1, 22. Não deu 29, então 3 foi pouco. Ah, então, Henderson, 3 foi pouco? Vou chutar o 5. 5 vezes 7, 35, mais 1, 36. Ih, passou. Peraí. Se o 3 foi pouco e o 5 foi muito, vamos tentar o 4. 4 vezes 7, 28. 28 mais 1 realmente dá 29. Então, nesse desafio 3, eu descubro que o meu borrão valia 4. Então, quem estava aqui, na verdade, era o 4. E usando a mesma relação agora para o desafio 4. Ó, 121 é igual a 17 vezes o meu borrão mais 2. Então, o que vai acontecer aqui? Quando você tiver o mesmo raciocínio da questão anterior, quando você tentar 17 vezes 7, isso vai dar 119, mais 2, 121. Logo, esse borrão aqui era o 7. Então, quem estava aqui, na verdade, era o número 7. Então, a resposta para esse desafio era só você me dizer, nessa ordem, 12, 90, 4 e 7. Tudo bem? Fechamos mais essa questãozinha aqui. Vamos para a nossa questão de número 7. Então, olha só. A quinta operação básica da matemática que aprendemos neste ano é a potenciação. E é desse conhecimento que você precisa para responder essa questão. Veja que essa questão pode ter mais de uma opção correta. Olha a dica que eu deixei aqui para vocês. Então, vamos assinalar a ou as alternativas corretas. Bom, os termos de uma potência são a base e o expoente. Vamos lembrar? Potência. Realmente, aqui embaixo é a base e aqui é o meu expoente. Até aqui tudo bem. O expoente indica o número que será multiplicado e a base quantas vezes vai ser multiplicado. Tá invertido, né? A base é quem vai ser multiplicada e o expoente é quem indica quantas vezes deve ser multiplicado. Então aqui, ó, está trocado. Onde está o expoente seria a base e onde está a base seria o expoente. Então a função dos dois está trocada. Toda potência com base 0 possui o resultado igual a 0. Eu estou te dizendo o seguinte, 0 elevado a qualquer coisa. Bom, que qualquer coisa? Vamos falar que é um x qualquer, sempre dá 0. Isso é verdade, né, galera? 0 vezes 0 vezes 0 sempre vai dar 0. Então, essa daqui era uma das que você deveria marcar. Toda potência com base 1 possui o resultado igual a 1. 1 elevado a qualquer coisa, é só você pensar que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Essa também estava verdadeira.
Toda potência com expoente zero possui o resultado igual a 1. Ah, essa daqui também está verdadeira. É aquela que nós até fizemos um vídeo separado explicando passo a passo isso aqui, né? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, essa daqui também deveria ter sido marcado. E toda potência com expoente 1 possui como... Ou melhor, volta aqui. Toda potência com expoente zero possui resultado igual a zero. Está errado, né? Nós sabemos que possui resultado igual a 1. Então, essa daqui não deveria ter sido marcada. E essa? Toda potência com expoente 1 possui como resultado a própria base. Então, A elevado a 1 é igual a A. Antes, o que é o A? Um número qualquer. 3 elevado a 1 é 3. 7 elevado a 1 é 7. 1000 elevado a 1 é 1000. Então, realmente, toda potência com expoente 1 possui como resultado a própria base. Então, essa daqui também está verdadeira. Essa daqui também deveria ter sido marcada, já que a questão pedia para assinalar as alternativas corretas. Então, essas três deveriam ter sido marcadas. Bom, e a questão 8? Responda às duas questões propostas nos itens A e B a seguir. Novamente, temos dois itens. Teve situação da pessoa responder apenas um item e não responder o outro. Olha só, teve gente que no item A veio me falar de parênteses. Leia com atenção a questão, galera. Considerando as operações básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, em qual ordem devemos resolvê-las em uma expressão numérica? Eu mandei considerar só as operações, eu não perguntei de parênteses, eu não perguntei de colchetes, eu não perguntei de chaves. Então, aqui no item A, o que você me deveria responder era simplesmente que, primeiro, o que a gente resolve? Potenciações. Apareceu potência numa expressão numérica, você já deve resolvê-la. E depois, aí num segundo momento, não temos mais potenciações, você resolve multiplicações e divisões na ordem que aparece. Teve gente que respondeu separado. Resolve primeiro as multiplicações e depois as divisões. Não, se aparecer divisão antes da multiplicação, ela vai ser feita antes. Então, multiplicações e divisões. E no fim, só no fim, teve gente que também falou, faz subtração antes e depois adição, ou então o contrário. Gente, adições e subtrações também são resolvidas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, teve algumas situações onde as respostas não ficaram corretas porque o português não ficou claro, tá? Tome cuidado. E no item B? No item B eu pergunto, considerando a expressão x fornecida na imagem logo abaixo, então no item A não tinha nada a ver com isso daqui. O item B, ó, considera a expressão x fornecida na imagem logo abaixo. Qual operação deverá ser realizada primeiro? Eu tenho uma divisão, eu tenho uma subtração e eu tenho uma multiplicação. Só que a subtração está dentro de parênteses. Então, o que você tem que resolver primeiro, se não tivesse parênteses, era para fazer, como está aqui no item A, multiplicações e divisões na ordem que aparece. Então, eu iria fazer essa divisão e essa multiplicação. Mas, como a subtração está dentro do parênteses, eu preciso resolver primeiro a subtração e a justificativa é essa, pois está dentro de parênteses. Então, ela ganha uma preferência. A subtração, pois está dentro de parênteses. Olha só como realmente seria esquisito pensar em fazer essa divisão aqui primeiro. 25 dividido por quem? Eu não sei quanto que está aqui, então você precisa fazer a subtração primeiro para descobrir por quanto o 25 deverá ser dividido. Então, pense nisso. Se nós temos parênteses aqui, a subtração vai ser feita primeiro, pura e simplesmente por estar dentro dos parênteses. E assim a gente encerrava a nossa questão de número 8. Então, 2 itens. Teve gente que só respondeu um dos itens. Questão 9.
Qual das expressões numéricas não indica a quantidade de fotos do quadro? Não indica. Então, vamos primeiro tentar entender geometricamente? O que ele está me falando com 3 vezes 8 mais 2 vezes 2? Bom, galera, vamos colorir aqui, ó. 3 vezes 8 mais 2 vezes 2. Aqui é um 3 vezes 8, não é? Olha só, 3 vezes 8. E aqui eu tenho um 2 vezes 2. Opa, então tá certinho. 3 vezes 8 mais 2 vezes 2 me dá o número de crianças do quadro. Então não seria essa daqui não. Eu quero marcar a que não indica. Essa aqui está indicando. 3 vezes 8 mais 2 vezes 2 dá exatamente o número de crianças desse quadro. E agora, 3 vezes 8 mais 2 vezes 5. Nós vimos que o 3 vezes 8 está aqui. 3 vezes 8. Agora, cadê o 2 vezes 5? Eu tenho 2 vezes 2. Ah, então essa expressão aqui está errada. É essa daqui que eu preciso ir e marcar na minha prova. Essa expressão não está certa. Mas e as outras, Henderson, estão certas? Vamos ver. 3 vezes 6 mais 2 vezes 5. 3 vezes 6 mais 2 vezes 5. Olha só. 3. Opa. 3 vezes 6. Está aqui, ó. 3 vezes 6 e 2 vezes 5. Então tá certa aquela expressão, ó. 3 vezes 6 e 2 vezes 5. Tá. E a última, Henderson? O que é esse 5 vezes 8 menos 2 vezes 6? Gente, olha só, vou até fazer em duas cores agora. 5 vezes 8 seria tudo. Ó, 5 vezes 8. Só que esse espaço está em branco, não tem criança. Então eu devo retirá-lo. Retirar 2 vezes 6. Vê se esse pedacinho aqui não é justamente 2 vezes 6. Então, ó, essa opção está certa. 5 vezes 8 é tudo, menos a parte que está em branco, que é 2 vezes 6. Henderson, então você está querendo me dizer que eu conseguiria resolver essa questão sem fazer os cálculos? Sim, estou te dizendo isso. Dava para resolver essa questão sem fazer os cálculos. Mas e se eu quisesse fazer os cálculos? Não tem problema. Multiplicações devem ser feitas antes da adição. 3 vezes 8, 24. E o que eu sei? 24 mais 2 vezes 2, que é 4, daria 28. Se eu for lá e contar as minhas crianças no quadro, 3, 6, 8, 16, 24, 26, 28. Então, eu contando lá, eu descubro que dá 28. E essa expressão realmente deu 28. Vamos ver que essa daqui não vai dar 28, por isso que eu tive que marcá-la. 3 vezes 8 é 24, mais 2 vezes 5 é 10. Isso dá 34. Então, ela está errada mesmo. Henderson, se as outras todas vão dar 28? Vão. Só que olha como, olhando a figura, eu não precisaria fazer os cálculos. Mas se eu ficar em dúvida, não, quero confirmar. 3 vezes 6 é 18. Mais 2 vezes 5, 10. 18 mais 10 realmente dá 28. Ó, esses resultados bateram. E aqui, 5 vezes 8 é 40. 40 menos 2 vezes 6, 12. 40 menos 12 realmente dá 28. Então, se você ficasse em dúvida, poderia fazer os cálculos? Poderia. Mas se você olhasse na figura e entendesse o que quer dizer isso daqui, você teria matado a questão sem precisar fazer cálculo nenhum. E por fim, nós vamos para a nossa última questão. Resolvendo as expressões, eu vou conseguir assinalar uma alternativa aqui que está correta. Vamos ver o que a questão 10 me fala. Todas as expressões numéricas apresentadas possuem o mesmo resultado, com exceção de uma delas. Ah, então tem uma delas que não dá o mesmo resultado. A expressão que possui resultado diferente das demais é a expressão A, B, C ou D. Então, eu vou ter que começar a resolver. E olha só, vamos resolver a expressão A aqui já de cara.
que eu sei da minha expressão A? Ela tem potências. Onde tem potência eu já vou resolver. 7 ao quadrado é 49. Então, 49 menos 10 mais outra potência, 2 ao cubo é 8. 8 menos 5. E agora, Henderson? Não tenho mais nenhuma potência. Então, vamos resolver o que está dentro do parênteses. Eu vou descobrir que a expressão A é igual a 49 menos 10 mais 8 menos 5, 3. E agora, adições e subtrações. Vão ser feitas na ordem que apareceram. 49 menos 10, 39. 39 mais 3 dá 42. Então, quer dizer que essa expressão A é igual a 42. E a expressão B? Bom, eu estou vendo potências, então eu vou copiar o restante e vou lá resolver aquelas potências. 100 menos 5 ao quadrado é 25, né? 5 vezes 5. Menos 3 ao quadrado é 9. Então, 25 menos 9, tudo isso dividido por 2. E agora? Eu tenho parênteses, então vou resolver lá dentro dele. Vai ficar o quê? 100 menos 25 menos 9 são 16. E isso aqui depois deverá ser dividido por 2. Eu tenho uma subtração e uma divisão. A subtração deve ser feita primeiro por estar dentro de colchetes. 100 menos 16 é 84. E 84 dividido por 2 dá exatamente 42. Então, eu quero procurar a expressão que tem resultado diferente. Essas duas já deu 42. Então, uma das próximas não vai dar 42. E é essa que eu devo ir lá e marcar. Será que é a C? Será que é a D? Não sei. Vamos resolver e concluir. Vou retirar isso daqui apenas para liberar espaço para eu resolver a C e a D, tá? Então, eu vou jogar aqui para cima inicialmente. Vou deixá-las aqui no cantinho, Estão resolvidas aqui já. Vamos resolver a C e a D agora. Bom, a expressão C, eu já vejo que ela tem potência. Então, já vamos resolver as potências primeiro. O que a C vai ficar? 8 ao quadrado quer dizer 8 vezes 8, 64. Dividido por... Aqui dentro do meu colchete tem potências, então eu vou esperar, 6 vezes 2, menos 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, menos todo número elevado a zero é igual a 1. Isso daqui depois deve ser somado com 10. Bom, o que eu vou ter que fazer agora? Eu ainda tenho um parênteses, vou lá dentro dele. 64 dividido por 6 vezes 2 são 12, menos 9, menos 1, mais 10. E agora? Ainda tenho parênteses. Então, 64 dividido por 12 menos 9 são 3. 3 menos 1, 2, mais 10. Divisão e adição, a divisão deve ser feita primeiro. 64 dividido por 2 dá 32. E 32 mais 10 dá 42. Então, essa expressão também deu 42. Bom, se eu estou falando que tem uma expressão que deu resultado diferente das demais, com certeza essa expressão deverá ser a expressão D. Vamos confirmar se realmente ela vai dar um resultado diferente? A expressão D era 7 mais, olha a nossa potência, 5 ao quadrado, 25. Não é 10, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Dividido por, Henderson, já tem um parênteses, eu já posso resolver? Se quiser, pode. Então, já vamos resolver porque não tem nenhuma potência envolvendo esse parênteses. Henderson, eu quero terminar com as potências antes. Então, beleza, mantenha o seu parênteses aqui, 10 menos 5, mais 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 2. E agora? Agora eu não tenho mais potências não, tem que ir lá eliminar aquele parênteses. Vai ficar 25 dividido por 10 menos 5 é 5, mais 8 vezes 2. E agora? Bom, vamos continuar. Vai ficar 7 mais... Dentro do meu colchete, eu tenho uma divisão, uma adição e a multiplicação.
Divisões e multiplicações são resolvidas na ordem que aparece. Então, eu já vou ter que resolver aqui, ó. 25 dividido por 5, que dá 5, mais 8 vezes 2, que é 16. E agora? Eu tenho que resolver dentro do colchete ainda. Vai ficar 7 mais 5 mais 16 é 21. E 7 mais 21 é igual a 28. Ou seja, essa expressão aqui, ó, a nossa expressão D, realmente tem um resultado diferente das demais. E a questão pedia para marcar essa expressão que tem resultado diferente das demais. Ou seja, você deveria marcar a opção D nessa questão. E com isso a nossa prova está encerrada. Então veja só, 10 questões resolvidas passo a passo, algumas delas explicando mais de uma forma de resolver o exercício e principalmente, igual essa questão 1, a nossa questão do quadro lá, mostrando que às vezes você consegue chegar no resultado sem nem ao menos ter que fazer a conta. Portanto, acabei de corrigir tudo. Se ficar com alguma dúvida, me avisem ainda assim, tá? Pode ser por e-mail, pode ser durante a aula, mas eu acho que da forma como a correção foi feita aqui, todo mundo consegue entender. Mas se não for o caso, basta me procurar. Então fiquem todos com Deus e até a próxima.